Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. Eu estou aqui e nós vamos conversar novamente. Como sempre, estamos aqui no canal para falar sobre comportamento humano, né? E o comportamento é tão abrangente, fala de tantas áreas, de tantos segmentos, de tantos sentimentos, de como esses sentimentos chegam até as pessoas, não é mesmo? Então, nós vamos falar hoje sobre o racismo velado, o racismo estrutural vigente no nosso país. Isso já foi mais do que provado a partir do momento em que uma pessoa preta, uma pessoa negra, ela deixa de ser contratada em uma empresa, ou ela ganha menos, ou a partir do momento em que outras pessoas não pretas são escaladas para cargos de chefias, enquanto a pessoa preta permanece ali na mesma função sempre. E isso é uma forma de racismo estrutural. É um racismo incrustado. Não é um racismo como a gente viu na primeira metade do século XX, ou eu digo assim, como a gente viu, inclusive nem eu mesma vi, mas muitas pessoas viram, e a gente sabe disso através das leituras, através dos filmes que nos chegam, que era um racismo explícito. Negro, a pessoa negra, a pessoa preta não podia entrar no ônibus, ou se entrasse tinha que sentar em determinado lugar, não podia entrar em determinado restaurante. Existiam restaurantes para a pessoa preta, para a pessoa branca. Aqui no Brasil nunca aconteceu isso. E embora muita gente acredite que por não acontecer isso aqui, por isso não existe racismo, isso é totalmente fora de questão. Existe o racismo, sim, nós sabemos, e é por isso que hoje eu conto com uma presença assim magnífica. Eu considero assim algo muito perturbador até da gente ouvir, que são as palavras da Lelê. Na verdade, o nome dela é Helena. Ela mora em Belo Horizonte, ela curte rock, metal pesado, bacana pra caramba. Ela inclusive tem a página Afro Headbanger, e onde ela fala sobre tudo isso. Mas nós não estamos aqui hoje para falar sobre esse lado roqueiro da Helena ou da Lelê. Nós estamos aqui para falar do lado da cor da pele. Helena é uma menina negra e ela nos conta assim, ela abriu o coração generosamente para contar tudo o que ela passou enquanto na escola, numa escola de crianças, em sua grande maioria crianças brancas ou não negras. Na verdade, o que eu queria trazer aqui nesse canal não é para a gente ficar falando racismo é isso, racismo é aquilo outro, algo didático, algo científico. Na verdade, não é nada disso. Vocês que conhecem esse canal sabem que aqui o nosso intuito é trazer assuntos que sejam passíveis de reflexão. Não precisa abrir nenhum livro, não precisa consultar nenhum teórico da área, mas que a gente possa refletir. Opa, no meu dia a dia eu já vi isso, opa, eu já passei por isso. E que essas reflexões possam nos trazer mudanças em relação a nós mesmos, em relação aos nossos comportamentos, e mudanças em relação ao nosso comportamento em relação às outras pessoas e à sociedade. É por isso que eu quis trazer esse tema. Na verdade, eu e Helena já fizemos digamos assim, uma tentativa de uma live, mas infelizmente não deu certo. Estava muito chuvoso naquele dia, então ficou caindo bastante. E o que Helena
iria nos trazer naquele dia, ela trouxe por meio dessa gravação que eu repito, generosamente ela fez aqui para o canal Leca Raine. Eu só posso agradecer a Helena por isso. Helena é sua inserida na área da educação, mas eu não preciso, de verdade, eu acredito que eu não preciso falar mais nada. Eu vou colocar o vídeo e nós vamos assisti-lo juntos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Helena, eu sou a fundadora e criadora da página Afro Headbanger. E a convite da Leca eu tô aqui com vocês, né, para trocar uma ideia sobre o que é ser um preto no Brasil. Então, para quem não me conhece, meu nome é Helena, mas podem me chamar de Lelê também, que é super ok, a galera me conhece por Lelê aqui. Atualmente eu sou auxiliar de letramento e alfabetização, numa escola daqui de Belo Horizonte, inclusive estou me graduando em pedagogia. Me graduei também em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas não atuo na área. Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, então essa convivência com a educação, assim, aconteceu desde sempre. Eu sou a filha mais velha de 4 filhos. Uma é professora também, ela é pedagoga, os outros 2 estão estudando gestão de serviços da saúde e o outro está estudando computação e algo na área de tecnologia também. Com o término da minha graduação, eu pretendo seguir nessa área da educação sim, dentro da biblioteconomia e dentro da educação, e seguir pesquisando no mestrado e doutorado sobre educação dentro das bibliotecas. E como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa preta, eu sou uma mulher preta, desde sempre entendida como uma mulher preta, desde que o mundo é mundo, né? Eu não passei por aquela fase de fato me entender como negra, eu sempre me entendi como negra, principalmente por causa da minha criação. Minha mãe, uma mulher branca inclusive, sempre me mostrou que eu sou uma menina preta, que a minha beleza é preta, que o que for girar ao meu redor vai acontecer porque eu sou preta. Então, desde sempre, eu convivi com tratamentos, com olhares diferentes, desde sempre também por estar acompanhada da minha mãe, e as pessoas não acreditarem que uma menina preta podia ser filha de uma mulher branca, por exemplo, já começavam aí os olhares diferentes. Dentro da família também várias pessoas já me trataram diferente por eu ser preta. Meus irmãos têm a pele mais clara, também são brancos. Então já começa desde sempre aí o tratamento, a forma com que eu recebi afeto, tanto de familiares quanto talvez de amigos da escola, né? Então sempre foram marcados por aí, por essas formas de eu ver o afeto que outras pessoas recebiam e o afeto como ele chegava ou não chegava até mim. Eu estudei em escola particular a vida inteira, desde muito nova, até a formação do 3º ano, até eu me formar no 3º ano. E sempre marcado por terem várias pessoas brancas, assim, majoritariamente pessoas brancas, e quase não ter pessoas não brancas, né? Então, o bullying por eu ser gorda, por eu ser preta, né, por eu ter o cabelo crespo. Então, sempre aconteceu. E eu não lembro de não ter passado por isso ao longo da minha vida escolar, infelizmente. Eu lembro de um fato, eu tava até vendo uma foto minha de formatura no 3º período, né, o atual 1º ano. Eu fui com o cabelo alisado pra tirar as fotos de formatura. E eu tava me achando a última bolacha do pacote, assim, sabe? E aí, eu era muito zoada na época por usar meu cabelo crespo, por usar vários penteados que minha mãe fazia. E aí, chegando com o cabelo alisado, né, de escova e tal, eu achei que a galera ia parar de me zoar. E não foi o que aconteceu, assim, me zoaram muito. Eu fiquei bem triste na hora que eu fui tirar as fotos. Tirei foto até com uma cara bem séria, porque eu tava realmente desconfortável. Eu cheguei na escola me achando linda, me zoaram, zombaram do meu cabelo horrores. E aí eu fiquei bem triste, assim. E o que me leva a concluir que o problema tava em eu ser preta, né? Tá em eu ser preta. Porque eu posso estar com o cabelo liso, posso ser careca, posso ser, sei lá, de qualquer forma. Meu cabelo pode estar de qualquer forma, que o que importa mesmo, a problemática é eu ser preta. São meus traços, a cor da minha pele, o espaço que eu ocupo tendo esses traços, essa cor de pele. Ao longo da minha trajetória dentro da escola, eu posso contar nos dedos, em todos os meus dedos, assim, foram, sei lá, eu entrei na escola em 97, saí em 2013, né? Então, nesse período, eu posso contar nos dedos quantos professores pretos eu tive.
Eu lembro que me marcou muito, que era a professora de espanhol. E eu admirava muito, admiro até hoje, que ela é uma mulher incrível. E pela fluência dela em espanhol, eu ficava realmente muito absurdada, porque era uma coisa linda de ver. E eu provavelmente me via nela, né? E não me dava conta disso. Por isso essa admiração. E hoje eu entendo essa admiração que eu tenho por ela. Mas colegas pretos também fui ter muito mais velha. Tanto é que quando eu fui para uma escola da região metropolitana de Belo Horizonte, que eu fui ter colegas pretos, né? Que eu fui ter contato de fato com a galera mais próxima de mim sendo preta. Mas fora isso, não. O interesse de pessoas por mim é uma coisa bem surreal. Acho que é a melhor palavra para descrever isso. Porque a gente passa pela transição de não ter ninguém se interessando pela gente, não ser, não é você mesmo namoradinho. Lá, você vai casar com a Helena, numa forma bem pejorativa, sabe? A gente passa por essa fase e chega na fase de desejo sexual, né? De ser tida como um objeto sexual, nada além disso. De não ser digna de amor, né? Do amor romântico, como as pessoas brancas sentem, né? Essa fase foi um baque. Até eu entender. Agora eu entendo que eu sou realmente bonita, que eu sou digna de tanto de atração sexual quanto de atração, né, não sexual necessariamente. Mas a gente passa por toda essa fase, por toda essa questão de transição, de compreendermos que as pessoas nos enxergam como objetos sexuais. Sendo pessoas não brancas, nós somos alvo de fetiche, de realmente desejo sexual e somente só. Somos resumidos a isso. Igual eu tô falando, o racismo foi sentido por mim desde sempre, né? Como eu me entendi como uma menina negra, como uma mulher negra, desde sempre, essas situações já sempre estiveram marcadas da minha vida. Algumas eu já compreendia desde mais nova, né? Diferentes olhares, diferentes jeitos de, às vezes, me tratarem. Outras eu fui compreendendo enquanto eu crescia. Inclusive eu cresci num meio predominantemente de homens cisgêneros, brancos, privilegiados em várias esferas, várias camadas, né, que é o meio do metal. Vocês podem ver que eu sou fã de Iron Maiden e de várias outras bandas. E o meio metal, ele é um recorte da sociedade, né, assim como vários outros. E ainda predomina muito esse discurso bem racista, assim, bem segregador, sabe? Mas eu tenho procurado bandas no underground, que são as bandas que não estão na mídia, né? E predominantemente, não predominantemente, mas muitas delas têm integrantes pretos, têm integrantes mulheres, pessoas trans. Então, torna-se algo que eu me enxergo melhor, torna-se algo que eu me vejo ali e não me sinta tão excluída ou com um tratamento diferente ou algo assim. Inclusive, sou muito bem acolhida onde eu vou. E eu fico muito agradecida por isso, porque é uma coisa que eu custei realmente a vivenciar, né? Esse acolhimento no meio metal, esse acolhimento em rolês, né? Em lugares que eu fui, é uma coisa que eu realmente custei a conquistar, né? E como eu falei, os meios que eu convivi, que eu até hoje convivo, né, menos do que antes, mas são predominantemente brancos, né? O meio metal é predominantemente branco. As escolas que eu estudei, então as amizades que eu fiz de lá pra cá são predominantemente brancas. Minhas amigas mulheres todas são brancas. Então, tem certas demandas que são difíceis de eu explicar pra elas, mas não porque elas não estão a fim de entender, porque elas são burras, não é nada disso. É porque são situações que elas não vivenciam. Aí, às vezes, se eu falo, fico soando como uma coisa tipo, gente, 2022 isso ainda acontece. Sim, acontece. Das formas mais surreais, das formas mais horrorosas possíveis. E a gente tem que passar por isso, a gente, enquanto pessoa preta, tem que passar por isso. Então, quando eu vou desabafar, às vezes eu não espero nem que digam alguma coisa, eu espero mais que me ouçam. Que foi uma coisa que me foi tolhida por muito tempo também, que as pessoas me ouvissem. E hoje eu prezo muito por isso, que me ouçam.
Não precisa falar nada, às vezes, não precisa me dar conselho nenhum, porque, né, às vezes não é o caso, mas que me ouçam. Que ouçam o que eu tenho pra falar, que ouçam o que eu tenho pra colocar pra fora. Uma vontade, talvez não que eu tenha sempre tido, mas que possa me ocorrer, é de ser mãe. Eu já pensei nisso, me relacionando com outras pessoas e tal, me ocorreu, né, pô, vou ser mãe, não vou. E acabei decidindo por não ser, justamente por ser preta. Explico. Eu entendo que seria egoísmo da minha parte colocar uma outra criança preta no mundo para ela passar o que eu passei, né? Mesmo com todo acolhimento, com todo carinho que eu puder dar, ainda ficam sequelas na vida dessa criança. Ela vai crescer com essas sequelas do racismo que são sinistras, né? Então, eu entendo que não. Talvez, dependendo de como a situação esteja pra frente, eu adotar uma criança mais velha, seja uma possibilidade, né? Mas, por enquanto, é algo que eu não me permito ser, justamente por causa do racismo. Uma coisa que eu amadureci enquanto pessoa preta da minha infância pra agora foi como eu reajo, como eu lido com as questões raciais, né? Sigo ficando magoada, sigo ficando triste quando eu passo por alguma situação de racismo, que não mudou muita coisa hoje, né? Mas eu entendo que a culpa... Eu já consigo compreender que a culpa não é minha. Que eu não tenho culpa do que eu vivencio enquanto uma pessoa preta passando por racismo, né? A culpa é da pessoa que está reproduzindo uma situação enraizada na nossa sociedade, né? A culpa é de quem insiste em reproduzir isso, mesmo a gente conversando sobre, mesmo a gente falando sobre. Então eu já consigo compreender melhor que culpa eu não tenho. Sobre as brincadeiras, isso aí eu falo pra toda e qualquer situação. Se magoar, se machucar, se a pessoa se sentir desconfortável, já passa do espectro de brincadeira, né? Já vira algo ofensivo. Então eu entendo que determinadas situações não devem acontecer, sabe? Zoar, sei lá, algum traço, alguma coisa da minha aparência. Não só minha, mas eu falo no geral mesmo. Principalmente sobre corpo, eu acho que não vale a pena, assim, sabe? Ah lá, a cor da pele dela, que não sei o que. O formato do corpo dela, da pessoa e tal. São brincadeiras, né? Que eu já julgo não serem brincadeiras. Então, do momento que machuca alguém, do momento que a pessoa pede, não, para com isso, já não é brincadeira. Eu entendo que crianças pretas devam ser protegidas sim. De todas as formas possíveis e cercadas de afeto e referências positivas principalmente. Eu dei essa sorte, eu vou usar a palavra sorte mesmo, porque nem toda criança preta tem a sorte de crescer com referências pretas, mesmo que não sejam perto de mim, mas eu posso ver que eu posso ser o que eu quiser, né? Se eu quiser ser bibliotecária, igual eu sou, eu posso ser. Se eu quiser ser uma professora, eu posso ser. Se eu quiser ser engenheira, astronauta, dançarina, por que não? Né? Igual pessoas brancas são, sabe? São essas possibilidades que a gente tem que mostrar para nossas crianças pretas. Que elas podem ser o que elas quiserem, sabe? Que elas não devem ter os sonhos delas ceifados simplesmente por conta da estrutura racista, sabe? Eu sei que não é tão simples assim, que falar pode ser muito simples, mas já é um passo que a gente pode dar, empoderar nossas crianças pretas. Essencial para a causa preta são as pessoas brancas nos ouvirem, entenderem que elas têm que abrir mão de privilégios, né? Começa daí. E eu falo isso porque não é simples, sabe? Por exemplo, você ganha, sei lá, 15 mil por mês. E tá ok, então um salário ok, né? E você pode desfrutar das coisas que quer, enfim. De repente você tem que abrir mão desse salário, do nada, sabe? Do nada assim, entre aspas, né? Vai ser legal? Vai sair da sua zona de conforto? Vai, né? Não vai ser legal? Não. Mas é mais ou menos essa a ideia. É você ter colhido privilégios a vida inteira por conta da sua pele, né? Por conta do grupo étnico que você pertence. E do nada, entre aspas, né? Você vai ter que abrir mão disso. Então, assim, é chocante, né? É um baque, é um impacto. Mas que é necessário a gente perceber que tem que acontecer. Uma hora ou outra vai ter que acontecer se a gente quer falar de equidade racial, se a gente quer falar de não racismo, né? Então, passa principalmente por essa questão de compreender que é abrir mão de privilégio. Ou vou voltar naquele clichê de 1500. Se eu pudesse voltar no tempo,
Ah, eu voltaria em 1500, com certeza. Eu não deixaria nem a patifaria acontecer com meus irmãos de luta indígenas, muito menos com meus irmãos de pele, né? Que atravessaram o Atlântico, né, na diáspora, e passaram pelo processo de Maafa. Então eu voltaria em 1500, falaram, circulando, tem nada pra português vir aqui, não. Eu existiria? Não sei. Mas tudo que eu pudesse fazer pra impedir a colonização, sabe, o processo colonizatórios no Brasil, com certeza. Então, vou ficando por aqui. Quero agradecer a Leca pelo convite de vir falar com vocês, de vir trocar uma ideia com vocês. A Afro Headbanger se encontra aberta para vocês chegarem, trocar uma ideia comigo, que eu sempre gosto de trocar ideia com quem me segue por lá, com quem não me segue também. Gosto de trocar ideia com o povo. E fico muito feliz de vir trocar essa ideia com vocês também. Expor um pouquinho do que eu penso, do que eu sinto, é bem bacana. Então, Leca, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Você é incrível em todos os aspectos possíveis. E me encontro também aberta para vir falar com vocês mais e mais outras vezes que forem necessárias. Muito obrigada, gente. Gente, eu confesso para vocês que esse depoimento me deixou assim muito sensibilizada. É algo que a gente ouve falar, mas não sabe exatamente. É o que eu já trouxe aqui para vocês. Eu já passei várias questões que eu nem sei se é racismo, mas eu passei por várias tentativas de me diminuírem por conta do meu cabelo, por conta do meu peso. Me chamavam de gorda e de cabelo duro. Eu fico imaginando como teria sido se eu também tivesse a pele preta. Talvez tivesse sido muito mais doloroso e muito mais difícil de seguir adiante. E Lelê fala sobre isso. Quando ela fala sobre isso, assim, o castigo para o menino é casar com aquela menina que todos consideram feia, isso é muito triste, isso é muito difícil para quem passa. E agora eu me pergunto, quem é loiro, dos olhos azuis, da pele branca, alto, magro e que nunca passa por isso? Será que tem condições de entender, pelo menos aproximar, pelo menos entender aproximadamente o que passa uma pessoa da pele preta aqui no nosso país? Então, o objetivo desse vídeo foi justamente esse. Para encerrar, eu queria trazer Djamila Ribeiro, o pequeno manual antirracista de Djamila. Para quem quer conhecer um pouco mais do racismo no Brasil, Djamila desponta com vários livros, não só ela, também o Silvio Ribeiro, que fala sobre o racismo estrutural. Então, assim, é uma ótima literatura para aquelas pessoas que querem se aprofundar sobre o tema desse vídeo. Mas o que me chamou a atenção, e para encerrar aqui essa nossa conversa, ela diz o seguinte, na página 25 do manual: essa divisão social, branco e negro, existe há séculos, e é exatamente a falta de reflexão sobre o tema que constitui uma das bases para a perpetuação do sistema da discriminação racial. Ou seja, falta realmente a gente refletir a respeito. Por ser naturalizado, esse tipo de violência se torna comum, claro, é naturalizado, ninguém estranha, né? Ninguém estranha que um negro ganhe menos, ninguém estranha que um negro fique com as carreiras menos valorizadas, ninguém estranha uma pessoa negra na limpeza, na cantina, como gari, ninguém estranha, mas estranha se a pessoa negra estiver em um posto, principalmente se for mulher, aí sim, porque a mulher negra ela é duplamente segregada pela pele negra e por ser mulher.
Então estranha-se sim no nosso país uma mulher negra num posto de alto comando em uma empresa. E é por isso a gente precisa desse tipo de reflexão para acabar com isso. É preciso que de uma vez por todas a gente tenha consciência de que o Brasil é isso, nós somos o Brasil. Nós temos todos os sangues correndo na nossa veia, todos os sangues, como eu digo, o sangue é um só, mas a gente tem os nossos irmãos africanos, os nossos irmãos europeus, os nossos irmãos índios, o sangue deles estão correndo, sim, em nossas veias, e este país é de todos nós. Se este país é de todos nós, é preciso que todos tenham os mesmos privilégios, as mesmas vantagens e as mesmas obrigações, né? Partindo do pressuposto que as obrigações já são de todos, né? Impostos, todos pagam impostos. Agora, na hora de usufruir dos privilégios, dos confortos e dos benefícios, aí é que a coisa muda de figura. Então, voltando a Djamila, ainda que uma pessoa branca tenha atributos morais positivos, por exemplo, que ela seja gentil com as pessoas negras, ela não só se beneficia da estrutura racista, como muitas vezes, mesmo sem perceber, compactua com a violência racial. Sim, a pessoa não negra, ela acaba naturalizando essa questão de que o negro tem o seu lugar lá diferenciado, e acaba que isso faz o quê? Isso faz com que aumente a violência e que, inclusive, e infelizmente, as pessoas não negras e violentas, que não são boas pessoas, digamos assim, elas se acham no direito de atacar, de humilhar, enfim, infelizmente, até partir para o assassinato da pessoa preta, como se isso fosse algo normal. Estou falando exatamente o que vem acontecendo no nosso país, principalmente nos últimos tempos. Todo mundo tem conhecimento disso. Eu quero muito agradecer a sua presença nesse canal. Eu quero muito te convidar a estar com a gente aqui novamente. E se você quer que a gente fale outro prisma, outro parâmetro do racismo no Brasil, se você quer que a gente discuta mais esse tema, se você quer que a gente traga novas informações, comente aqui, porque você vai nos ajudar muito. Eu agradeço de todo o coração a Helena por ter gravado esse vídeo para a gente e ter trazido algo de si para todos nós, para a internet, afinal de contas, abrir para o mundo o seu sentimento. E eu quero muito agradecer também você que está sempre aqui comigo no canal, e você que chegou hoje a primeira vez e que assistiu esse vídeo. Eu te convido a se inscrever, dar um joinha, curtir, porque para que temas como esse sigam adiante e que temas como esse sirvam de base cada vez para mais e mais reflexões, a fim de que a gente consiga um país melhor, mais justo, mais humano para todos. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.